Olá famílias, tudo bem? Meu nome é Thaís e eu sou fonoaudióloga educacional do Meu Castelinho. Hoje a nossa conversa é sobre uma dúvida muito frequente, que é por que o meu filho não fala, o que eu posso fazer para ajudá-lo? Essa é uma dúvida muito recorrente que muitos pais trazem e a gente vai hoje conversar brevemente sobre esse assunto para tentar tirar as dúvidas e ajudá-los nesse processo de aquisição de linguagem dos filhos de vocês. Qualquer dúvida vocês podem colocar no aplicativo, na agenda da Fono, e eu vou respondendo e orientando vocês, ok? Bom, pessoal, antes da gente responder a essa pergunta, por que o meu filho não fala, é importante a gente resgatar um pouco sobre o desenvolvimento da linguagem infantil. Então, a criança não nasce falando, mas ela nasce escutando. E este ouvir vai fazendo com que ela tenha experiências auditivas para que mais ou menos por volta de um ano ela consiga produzir a sua primeira palavra. Mas antes disso, lá por volta de 3, 4 meses de vida, o bebê já começa a fazer os primeiros sons, que é aquilo que a gente chama de balbucio. Esse balbucio vai ficando cada vez mais complexo, então ele primeiro começa com uma vogal, depois ele passa a ser uma sílaba, então primeiro a criança faz ah, e depois ela começa a fazer pá, pá, pá. E depois, por volta de um ano, mais ou menos, a primeira palavra com significado aparece, que pode ser mamã, papá, aua para água, bó para avó. E nesse momento essa palavra não precisa ser correta, porque a criança ainda está aprendendo a falar. Então aqui a gente considera o que ela fala com significado. Essa linguagem vai se desenvolvendo, então por volta de mais ou menos um ano e meio, a criança consegue produzir de 20 a 50 palavras com significado que a gente entenda, ainda que não estejam corretas. E aí essa evolução vai cada vez mais rápida. Então com 2 anos ela começa a falar frases com 2 ou 3 palavras, do tipo que é água, da bola. Com 3 anos ela já consegue formar frases mais completas e mais complexas. Com 4 anos ela já tem um discurso mais organizado, consegue narrar fatos, e com 5 anos a gente já considera que esta aquisição de linguagem deve ter evoluído bem para que ela aos 6 consiga adquirir uma nova modalidade da linguagem, que é a leitura e a escrita. Então com 5 anos essa aquisição de linguagem deve estar bem completa, os sons da fala devem ter sido bem adquiridos, ela deve falar corretamente, enfim. Então, para responder essa dúvida, por que o meu filho não fala, a gente precisa entender o que está acontecendo nesse ambiente. Ele está em que fase dessa aquisição? Ele está produzindo só vogais, sílabas, palavras soltas, frases com 2 palavras? Que idade ele está e o que ele está produzindo? E ele tem a necessidade de falar? Ele olha para o objeto, aponta e a gente já oferece esse objeto para ele, então ele não precisa falar. Então a gente tem que entender o que a criança está fazendo e o que nós, enquanto adultos, estamos fazendo também. Ela tem oportunidade para falar, a gente fala com ela, a gente estimula, a gente olha no olho, fala olhando para ela, mexe bastante a boca. Então é importante que esses cuidados sejam sempre colocados. Se a criança falar uma palavra errada, não precisa repetir o erro, não precisa chamar atenção para o erro, basta dizer a palavra correta dentro do contexto. Então ela falou boia, você falou bola, olha, vou pegar a bola para você, toma aqui a bola. Então você repetiu a palavra corretamente, ela ouviu isso, não precisa chamar atenção para o erro. Essa forma de trazer o correto para a criança já é suficiente, ela vai armazenando assim a maneira correta de produzir, e quando ela conseguir, ela vai produzir. Mas é muito importante usar frases, usar a palavra dentro da frase, como no meu exemplo, usar frases curtas, simples, olhar para a criança, tentar mexer bastante a boca, deixar os diminutivos de lado. Não é porque a criança é pequena que você vai falar com diminutivos, e ela precisa ter oportunidades, ela precisa ter situações para falar. Então aproveite as condições cotidianas para estimular a linguagem da criança. Durante o banho, nomeando as partes do corpo, durante a brincadeira, nomeando os brinquedos,
e dando oportunidade para ela fazer o mesmo. Observe a compreensão do seu filho durante a alimentação, se ele compreende os nomes dos alimentos, e assim a gente vai estimulando esse desenvolvimento de linguagem, que também passa pelo auditivo, mas esse é um assunto que a gente vai conversar no próximo vídeo sobre a influência do desenvolvimento auditivo na linguagem e na aprendizagem. Qualquer dúvida, então, deixem no aplicativo e a gente vai conversando mais sobre esse assunto. Abraços, se cuidem e até a próxima!